Olá, alunos do curso Superior em Tecnologia em Cafeicultura, na disciplina de Fisiologia Vegetal, em relação ao ácido conteúdo abscísico, fito-hormônios, ele é um estudaremos hormônio que nessa recebeu esse semana nome o etileno porque de e o início se ácido pensou que ele abscísico, fosse o outros principal dois grupos de responsável pela hormônios precisão foliar, vegetais. fenômeno de queda das folhas de certas árvores, fato que ocorre no outono. Hoje, embora se saiba que o ácido abscísico não é o responsável por esse fenômeno, seu nome permaneceu. Na verdade, quem promove a abscisão é o etileno e não o ácido abscísico. Ele está presente em todos os tecidos e órgãos vivos. A origem dele é a partir do ácido mevalônico, o transporte dele via floema, e o ácido abscísico, ABA, como é conhecido, ele é sintetizado nas raízes e via xilema no caso de estresse hídrico. Ele promove a dormência de sementes, como nós já estudamos o balanço hormonal entre o ácido abscísico e a giberelina, germinação, retorno do crescimento do embrião da semente madura, condições ambientais para germinação, água, temperatura e oxigênio. A dormência, a semente não germina mesmo com todas as condições climáticas e ambientais favoráveis, como é o exemplo das sementes do café. Na dormência das sementes, ela é imposta pela casca ou por outros tecidos que circundam o embrião. Ocorre impedimento da absorção de água, dureza da semente, interferência nas trocas gasosas, retenção de inibidores, produção de inibidores. Algumas sementes podem conter concentrações elevadas de inibidores. Dormência de sementes. A dormência do embrião devido à presença de inibidores, especialmente o ácido abscísico, ou pela ausência dos promotores, como o ácido giberélico. Eu falei com vocês na aula da semana passada que algumas sementes, que apresentam dormência, na presença do ácido giberélico como regulador de crescimento, principalmente o GA3, que é o principal ácido giberélico usado comercialmente, eles apresentam uma rápida germinação, ou seja, diminui esse processo lento da germinação, como é o caso, por exemplo, que nós já observamos da eritrina, do olho de cabra, né, que são espécies florestais e que têm uma importância ambiental fundamental. No entanto, gente, para sementes do cafeeiro, a quantidade de ácido giberélico nas sementes é o suficiente para que promova a germinação do embrião, ou seja, a retomada do crescimento do embrião. Então, o ácido abscísico, assim que a semente absorve 50% do seu peso em água, o ácido abscísico acaba sendo diluído, aumenta a síntese de giberelina, promovendo assim a retomada do crescimento do embrião e a germinação da semente. O ácido abscísico também, ele está ligado ao fechamento estomático, lembrando que sempre a planta, para que o hormônio haja, ela precisa de um sinal, esse sinal é transduzido, ou seja, transportado, para que haja uma resposta final. A função do ácido abscísico nos estresses por frio, salinidade e hídrico levaram à caracterização do ácido abscísico como hormônio do estresse. A concentração de ácido abscísico nas folhas pode aumentar em 50 vezes em plantas submetidas ao estresse hídrico. Apresenta papel importante no fechamento estomático, para promover dessa maneira a proteção contra a perda excessiva de água. Aqui nós temos um estômato, né? Aqui são as células subsidiárias, né? Que ficam próximas aos estômatos. Aqui a câmara subestomática, aonde promove aqui as trocas gasosas. Lembrando que entra CO2 e a água é perdida sob a forma de vapor, devido a um diferencial de temperatura que ocorre entre as células estomáticas e a atmosfera. E aqui nós vamos ter as duas células guarda, inclusive inúmeros cloroplastos, e aqui nós vamos ter um ostíolo. Então, o que vai acontecer com o crescimento, por exemplo, da raiz e da parte aérea? Quando baixa o potencial hídrico, ou seja, diminui a disponibilidade de água no solo,
elevam os níveis de ácido abscísico e promove um crescimento dessas raízes, inibindo assim o crescimento da parte aérea. Em respostas, plantas estressadas apresentam aumento em relação raiz e parte aérea. Quando aumenta a concentração de ácido abscísico na raiz, aumenta a permeabilidade para a água, aumenta a absorção de íons e promove o crescimento das raízes. Promove a formação de novas raízes. Em resposta, mais água absorvida por essas raízes. E em relação quando aumenta o ácido abscísico nas folhas, promovendo assim o fechamento estomático. Então, na verdade, o sinal é que lá nas raízes houve uma baixa disponibilidade de água, favorecendo o transporte do ácido abscísico até as folhas, aumentando a concentração desse hormônio muito próximo aos estômatos. Então, esse hormônio é transduzido e, em resposta, ele promove o fechamento estomático, inibindo, assim, o crescimento foliar. Em resposta, ele mantém a turgescência. Ou seja, o que é a turgescência? A quantidade de água em suas células. Então, quer dizer, a planta ela não perde água por transpiração, porém também ela não absorve CO2 devido ao fechamento estomático. Bom, o ácido abscísico ele está envolvido na senescência de folhas devido ao estímulo na produção de etileno e não por ele próprio. Então, aparentemente, o ácido abscísico é o agente inicial da senescência, enquanto o etileno parece exercer seus efeitos em estágio posterior. A remoção do ápice da parte aérea provoca a redução dos níveis de ácido abscísico na gema lateral e isso provoca o seu crescimento. Elevados níveis de ácido indolacético, que é uma auxina, no ápice da parte aérea, podem manter altos níveis de ácido abscísico na gema lateral, causando inibição do seu crescimento. Gente, muito obrigada e até a próxima semana.